Nesse exato momento, muita gente inepta e ruim estão governando diferentes lugares. Isso é meramente uma coincidência? Cacocracia foi a sugestão do Thiago Falcão como um tema aqui que ele deixou nos comentários. E a cacocracia ela nada mais é do que o governo dos ineptos, dos ruins. É muito bom a gente ressaltar aqui que o termo cacocracia é muito parecido e advém de cacofonia, que é um ruído, uma distorção. Então a cacocracia é uma distorção da democracia. A maioria dos autores ressaltam que a cacocracia, que é esse governo dos ruins, ele tem como causa uma anterior cleptocracia, que seria o governo dos ladrões. E esse governo dos ladrões permitiria que a corrupção, que antes era alguma coisa isolada, num contrato fraudulento, em alguma licitação fraudulenta, agora se tornasse sistêmica e essa corrupção sistêmica gerasse uma crise de representatividade com a própria população, que começa a cansar desses assuntos de política, democracia e começa a ser seduzidos por discursos populistas e até antipolíticos, como se fosse possível existir alguma coisa antipolítica. Me parece que já é um ponto pacífico que a corrupção sistêmica realmente atua diretamente para a formação da cacocracia. Mas é importante a gente ressaltar aqui também, gente, que isso, na minha opinião, nada mais é do que uma consequência natural de uma das coisas que a gente mais fala aqui nesse canal, a cultura oligárquica brasileira. A gente tem que lembrar que a oligarquia no Brasil, isso é, o governo de poucos, para enriquecer esses poucos, ela foi a predominante na nossa história. A nossa democracia não tem 2% de existência. Então nós somos muito mais de cultura oligárquica do que republicana e democrática. E nós estamos mudando a nossa cultura, nós estamos num processo de transformação cultural. Então, para a gente conseguir transformar a nossa cultura, que antes era oligárquica para democrática, só tem uma maneira. Assim como a gente faz com os nossos músculos, a gente tem que nos exercitar a democracia. Então, quando você não exercita a democracia, ela fica um músculo frágil. Ela qualquer coisa adoece, qualquer coisa distorce, estende, deixa doente. Então a gente tem que exercitar essa democracia para que ela se fortaleça. Esse sistema todo advém da própria distorção que a cultura oligárquica quer trazer para a nossa democracia. Deixa eu tentar ser mais claro. Quando a gente tem uma democracia formal, a lei fala, vivemos uma democracia, mas na prática a nossa cultura, que é oligárquica, isso vai gerar uma distorção. Você está tentando dar forma para um conteúdo que dificilmente vai se adequar àquela forma. Então, quanto maior o abismo entre a política formal, a legislação formal e a cultura política de fato, maior vai ser a distorção e mais forte vai ser os traços de cacocracia naquele sistema. Gente, se os oligarcas querem utilizar da corrupção para distorcer a nossa democracia, como que nós vamos combater a corrupção? Bom, a gente tem que atuar em 3 frentes. A primeira frente é a que mais está no noticiário, acabar com a impunidade. Para a gente fazer que os crimes de colarinho branco também decadeiem. A segunda frente é o fortalecimento das instituições. Isso é, fortalecer o judiciário para que ele seja mais ágil, fortalecer as polícias para que elas sejam integradas com mais inteligência para conseguir lastrear o caminho do dinheiro, fortalecer a PGR, que é a Procuradoria Geral da República. Ele não pode ser visto como se fosse uma secretaria, um ministério do presidente. A PGR deve ser muito autônoma, agir com técnica para combater internamente os escândalos e os desvios de comportamento. A terceira frente que a gente tem que trabalhar, e essa na minha opinião é a que a gente está mais atrasado, é o controle social de fato, que só é possível através do aumento da transparência e da interatividade. O que é isso, gente? A prefeitura, os municípios, os estados, o governo federal tem que deixar claro tudo que gasta, publicar, como que licitou, quais foram os critérios, aumentar a transparência então para que todas essas contas, licitações estejam disponíveis tanto para o cidadão quanto até para a oposição, fazer o seu papel de fiscalização, a Câmara e o principal, gente, que a gente fala muito aqui no canal também, que é a participação da sociedade nos conselhos. Os conselhos são os lugares para a gente investigar, fiscalizar, debater, reclamar. Então o Conselho Municipal de Saúde é o lugar certo para a gente fiscalizar a saúde pública na nossa cidade. O Conselho de Educação é o lugar certo para a gente acompanhar as políticas de educação da nossa cidade. E o problema muitas vezes é que esses conselhos têm uma baixa participação popular. E isso interfere diretamente, na eficiência da política pública e 2, no combate à corrupção que a gente está falando aqui. Resumidamente, para a gente combater a corrupção, a gente tem que radicalizar nossa democracia. O problema, gente,
é que quando a gente caminha no sentido contrário, as consequências também vêm no sentido contrário. Se a gente não exercita a nossa democracia e se os governantes tomam atitudes antidemocráticas, isso tem graves consequências. Isso aumenta a aceleração da distorção que já é quase que natural pela cultura política oligárquica. Então todo aquele esforço que era feito anteriormente agora pega um vetor inverso. E aquele avanço que poderia ser no sentido da gente combater a corrupção através da radicalização da democracia, a gente diminuindo a democracia vai aumentar a corrupção. Primeiro, porque vão ter menos investigações, as polícias vão trabalhar menos, as forças não vão estar integradas, a transparência vai ser pequena, o cidadão não vai conseguir saber exatamente, não vai conseguir ter certeza na acusação da onde foi desviado, para onde foi aquele recurso público da sua cidade, do seu estado. Então fica tudo debaixo do tapete. Talvez possa até ter uma sensação de que não tem corrupção. Na verdade, às vezes ela não está sendo noticiada ou nem mesmo investigada, que é o pior dos casos. O texto que a gente leu trouxe aqui o conceito de democracia venal, o que é na verdade uma democracia formal. Quando a lei fala que existe uma democracia, mas na prática o processo eleitoral é distorcido ou deturpado. Uma das principais maneiras que esse processo eleitoral é deturpado é através do financiamento de campanha. Então os oligarcas, que antes exerciam poder diretamente, eles começam a patrocinar campanhas para que eles continuem tendo poder de decisão através de seus fantoches, de seus despachantes. Então o financiamento privado de campanha, gente, traz pra gente grandes problemas. Distorção entre os candidatos e aumenta a dependência do ator político depois de eleito com quem pagou a campanha dele. Foi por isso que foi criado o fundo eleitoral com dinheiro público. Você pode acompanhar aqui no link que está aqui em cima, que foi o vídeo do nosso canal, que a gente explica melhor como que esse fundo eleitoral tenta equiparar os candidatos e aumentar a independência do político depois que ele entra lá para governar, para poder tomar as atitudes certas. Nas cacocracias, gente, quanto maior a esfera de poder a ser disputado, mais fina é a peneira para selecionar os piores. Ou seja, quanto mais vendido, mais mentiroso, mais ladrão for o candidato, mais chance ele vai ter de ser o governante. Muitas vezes porque, como a gente diz, quem vai financiar a campanha dele quer alguém que fala mentira, quer alguém vendido, quer alguém que tem duas palavras para poder fazer todo tipo de jogo sujo de quem pagou a campanha dele. Então o próprio sistema político, muitas vezes, na prática, cultura política na prática, distorce esses valores. Essa peneira normalmente então seleciona os piores e deixa de fora aquelas pessoas que realmente têm talento, mobilização, capacitação. Então desanima essas pessoas de participarem da política. Então o discurso de que todo político é ruim, ele ainda piora e distorce ainda mais nossa democracia. Porque aqueles que estão tentando fazer a sua parte, que já são desanimados por essa peneira do sistema e da cultura política que seleciona os piores, ainda tem um constrangimento de tentar ser político, fazendo bem, trazendo realmente contribuições interessantes para o debate, tendo ainda que levar as pedradas daquele que está queimando o filme da política. Hoje em dia, por mais bem intencionada que a pessoa seja, está muito difícil chegar nas pessoas para falar de política e ter alguma credibilidade no debate para a gente conseguir debater proposta. A gente sabe então que se a cultura e o sistema político repele os talentos e seleciona os maus, os piores e os ineptos para governar, isso, gente, tem uma característica fundamental. Primeiro, que a gente já sabe nessa altura do campeonato que a corrupção é sistêmica. Segundo, a gente viu também que para combater a corrupção precisa de instituições fortes. Então a segunda característica das cacocracias são instituições frágeis. As instituições frágeis, que a gente já viu que propiciam o surgimento das cacocracias, elas se tornam cada vez mais frágeis para aprofundar essa crise que a cacocracia traz de representatividade da democracia. Enquanto muitas vezes a gente está discutindo globalismo, socialismo, comunismo, capitalismo e um monte de ismo, na verdade está cheio de ladrão roubando nosso dinheiro e pondo no bolso. Então muitas vezes a gente fica ludibriado com o discurso de combate à ideologia, porque quando o que está sendo feito de fato para a vida do trabalhador ou é nada ou é negativo. Toda vez que o debate é ataque à ideologia alheia, você pode ter certeza que pouco está sendo feito na prática para resolver os problemas do dia a dia do povo. Porque na verdade esse sistema está tentando agradar as massas de uma maneira populista, distorcendo a realidade, distorcendo o que é a política de verdade, a democracia, que não é a ditadura da maioria, como a gente já viu aqui também no canal. A vontade da maioria deve ser respeitada, ela é um direcionamento, mas a gente tem que lembrar de um ponto fundamental que não é negociável, que é o núcleo duro da nossa democracia, que são os direitos humanos. Os autores que a gente pesquisou, gente, cita no texto deles que não é só em democracias frágeis
que pode surgir a cacocracia. Ela pode surgir também nos Estados Unidos ou na Europa, que eles consideram que são democracias mais consolidadas. Sempre porque eles fazem essa relação, na verdade, com a corrupção sistêmica. É legal a gente chamar a atenção que talvez o surgimento da cacocracia nesses lugares traz um outro debate. Será que realmente são democracias tão consolidadas? Será que os lobbies privados e empresariais não estão tornando esse sistema muito próximo de oligarquias também? E aí que está essa distorção? Vale a pena a gente analisar também essas percepções. No Brasil a gente tem um agravante. O que nós chamamos de opinião pública, que é a mídia que organiza e é quase um quarto poder no Brasil, ela também é oligárquica aqui. Porque são pouquíssimas famílias que têm os grandes meios de comunicação. Apesar da lei não permitir que a mesma pessoa tenha rádio, TV e jornal, na prática é isso que acontece. E as cooperativas pequenininhas, dos escritores, dos jornalistas do interior, com independentes, ficam sufocadas, sem financiamento, sem condições de existir. E o próprio governo federal, independente do partido político, na maioria dos governos brasileiros, joga um dinheiro pesado, concentrando essa divulgação, esse dinheiro de mídia, na mão já dos barões da imprensa, que a gente sabe também que estão ao serviço da mesma oligarquia política que distorce a nossa democracia. Então a gente tem esse agravante que a gente tem que chamar a atenção. A mídia então dá esse palanque, esse debate, para um ismo ficar brigando com outro ismo. A gente fica procurando mais o que nos divide do que nos une. A gente achar que a agressão é melhor do que a paz e o convencimento, que é a arte de vencer juntos. Então essa distorção toda, esse debate, essa guerra entre ismos, que a mídia dá palanque e joga até confete, isso tudo é pirotecnia, e que os caras são muito carismáticos e normalmente conseguem enganar a gente, que enquanto tudo isso acontece, eles estão na verdade roubando o nosso dinheiro, organizando uma corrupção sistêmica, não resolve nada do problema do país, distorce a nossa democracia e depois para a gente reverter esse quadro, a gente vai levar mais 100 ou mais anos. Fala pessoal, esse vídeo é fruto de um comentário do nosso amigo Thiago Falcão, muito obrigado Thiago. Então deixe seu comentário, sua sugestão, nos ajude a fazer esse canal, a aumentar esse canal, ampliar o debate. Se você já se inscreveu, muito obrigado. Se não se inscreveu, dá tempo. Se inscreva, assine as notificações, acompanhe os nossos vídeos e compartilhe o nosso conteúdo. Muito obrigado.